É, é com muito prazer que eu apresento a professora Sandra. Tive a oportunidade de conhecê-la no primeiro encontro de mulheres matemáticas. A gente se divertiu muito lá no Rio de Janeiro, né? Conversamos bastante, né? A gente conheceu um pouco da história da professora e eu vou falar um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica. A professora Sandra é especialista no ensino de matemática, possui graduação em matemática pela Universidade do Estado do Amazonas e pós-graduação lato sensu em especialização no ensino de matemática pela UFAM. Desde 2001 atua como professora, iniciando sua carreira no município de Tefé. Para quem não conhece, o município de Tefé é um município lá do Amazonas. Ao mesmo tempo em que cursava a graduação, ela tinha essa carreira de professora. Há quase 15 anos é professora efetiva da rede pública municipal e estadual de ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Coari, no Amazonas também, e da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas, SEDUC, em Coari. Foi professora substituta no Instituto de Saúde e Biotecnologia, o ISB UFAM, entre 2008 e 2010, além de atuar como tutora presencial de cursos de pós-graduação a nível de especialização pela Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a UFAM. Tem experiência na área de projetos de ensino de aprendizagem, de matemática, e nesse sentido vem atuando nos últimos anos em programas e projetos voltados para a preparação dos alunos para a OBMEP, além de participar como professora orientadora do Programa de Iniciação Científica Júnior, para quem conhece é o PIC, nos anos de 2016 e 2018, e a OBMEP na escola nos anos de 2017 e 2019. É com muita satisfação, Sandra, que a gente tem o prazer de ter você novamente, né? Falando um pouco de matemática, né? Matemática, por que não? Sandra, você está aí? Estou aqui, estou aqui. Deixa eu subir minha apresentação aqui. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, fazendo parte de tudo isso. E na pessoa da doutora Rosilene, doutora Rose, eu quero também saudar todas as organizadoras deste evento maravilhoso e pelo brilhante projeto que é o Caboclas Quirimbaua Auê na Ciência. Eu sigo aí pelas redes sociais, o Instagram das Caboclas, tive também a honra lá de estar no mesmo evento que vocês, ano passado, né? E é um projeto brilhante para estimular as meninas aí nas ciências. Aí, para iniciar, eu vou fazer uma pergunta. Quem daqui é forte e valente, não é? Quem aí já participou desde o início sabe que é o significado aí do nome do projeto. Eu tenho certeza que aqui tem muitas garotas fortes e valentes. O nosso tema é matemática, por que não? Antes de falar do tema, eu coloquei aqui uma apresentaçãozinha, né? O meu nome, sou professora da Rede Estadual e Municipal de Ensino em Coari, sou licenciada em matemática e especialista em matemática, em educação matemática. A Rose já me apresentou aí inicialmente. E vamos ao tema. Quando a matemática, na maioria das vezes, desde a infância, tida como um bicho-papão na escola, né? Mas como isso poderia ser diferente? Talvez se apresentada de outra forma para as crianças, né? Nos meus poucos anos de ensino-aprendizagem de matemática, penso que, em geral, isso se dá pela dificuldade dos nossos alunos de terem um ensino acessível e de qualidade.
Isso por muitos fatores que fogem da nossa ossada e que independe, muitas vezes, do professor. A matemática, na maioria das vezes, é tida como esse bicho-papão mesmo. E para salientar isso, eu vou contar para vocês uma pequena historinha. Outro dia, eu estava no consultório médico, aguardando uma consulta, e nesse mesmo consultório, dividindo o espaço comigo, eu tinha uma criança de 7 anos. Ele começou a indagar um outro menino, bem menor do que ele, de aparentemente 4 anos. Ele perguntava, quanto é 1 mais 1? E a outra criança menor apenas sorria para ele. Mas ele insistia. Ei, me diz, quanto é 1 mais 1? Responde logo. E se sentindo pressionado, o outro menino, a outra criança, respondeu 1. E o maior, que estava perguntando, se abriu na risada, dizendo, tu é doido, é? É 2. Ao mesmo tempo que ele mostrava com os seus dedinhos 1 mais 1 é igual a 2. Também ele mostrava com os bonecos que estava brincando, super-heróis que estava brincando. Mas ele não se contentou em ficar apenas no 1 mais 1. E pôs-se a perguntar quanto é 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5, e foi perguntando até o 10 mais 10. Essa situação me chamou a atenção. O menino mais novo ficou com uma cara de assustado de tantas perguntas em matemática. Aí foi então que eu me meti na conversa entre eles e perguntei, ei, você gosta de matemática, hein? E olha a resposta dele. Quando eu tinha 6 anos, eu gostava. Mas agora, que já tenho 7, eu gosto de outras coisas. Aí, então, ele me perguntou, e você, gosta? E eu respondi, gosto sim, tanto que sou professora de matemática. Nessa hora, eu vi os olhinhos dele brilhando em minha direção. E foi aí que ele me desafiou. Então, me diz quanto é 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. E eu sorri para ele e respondi, 55. Ele ficou espantado com a minha resposta tão rápida. E eu, ainda mais, quando eu perguntei a ele, tá certo? E ele disse, claro. Eu perguntei, você sabe mesmo a resposta? E ele me respondeu, confirmando com a cabeça. Eu já fiz essa conta várias vezes, mas no celular. Né, mãe? E a sua mãe, que estava ali ao lado, concordou sorrindo. Não ficou só nisso. Ele me desafiou novamente. Quanto é 1 mais 2, mais 3, mais 4? E foi embora até o 100. Aquela pergunta lá de gás. E prontamente eu respondi 5.050, o que o deixou impressionado. Mãe, vê aí se está certo. Vê aí, mãe, no teu celular. E a mãe dele, novamente sorrindo, respondeu, esse tanto de número nem cabe no meu celular, menino. Para de aperrear a mulher. E nesse momento, deu o celular para entretê-lo. Depois, logo, ele foi chamado para o atendimento médico e eu também para o outro consultório e nunca mais ouvi. Ao contrário do que disse a sua mãe, aquela criança não estava me aperreando. Na verdade, eu é que estava encantada com ele, porque vi o quanto a sua curiosidade movia em busca de novas respostas para as suas perguntas, novos conhecimentos. Então, eu contei para vocês essa história para falar, entrar um pouquinho aqui no nosso
a nossa parte da matemática em si, né? Colocar uma reflexão para vocês. Será que isso está faltando nas nossas crianças? Que seja instigada a sua curiosidade, para que não se reprimam e não parem de buscar respostas para as suas perguntas? Aí, nesse ponto, entra também o ambiente de aprendizagem. E fica uma outra questão. Qual o ambiente os nossos alunos dispõem para o seu estudo? Não estou falando de hoje, da situação atual, mas estou falando de antes da pandemia, antes de tudo isso, né? A questão das nossas escolas mesmo. Será que os alunos dispõem de ambientes onde eles se sintam acolhidos? Isso já seria um primeiro passo para ele querer estar na escola, querer ficar na escola e, consequentemente, querer, de fato, estudar. Mas essa questão de acolhimento é uma questão própria da escola, que envolve tanto a gestão, a equipe técnica, funcionários, bem como o professor, é claro. Mas, além disso, temos muitos outros fatores que podem atrair os alunos para o aprendizado. Como, por exemplo, em algumas escolas aqui da cidade, nós temos um laboratório de ciências, que, ao ser utilizado, faz com que os alunos se sintam motivados, eles se sintam realmente fazendo ciência, através de aulas práticas, de experimentos. Eles têm um contato direto com a ciência já no ensino fundamental e, a partir do ensino médio, trabalhando a física, a química e a biologia. Mas e a matemática? Já essa, eu vejo que continua, no geral, sendo trabalhada de forma abstrata e muitas vezes dissociada, muito longe da realidade do aluno. Ainda temos muitas escolas e professores que trabalham através da memorização e isso acaba por diminuir o interesse do aluno pela disciplina. Nesse sentido, para diminuir aí essa lacuna que fica entre a matemática da realidade do aluno e essa matemática aí taxada como decoreba, né, é que nós temos que trabalhar, mostrar para o aluno e facilitar a aprendizagem dele através da matemática do seu dia a dia, observar como ela está presente e fazer com que o aluno também observe. Não ficar apenas, como se dizia antigamente, como eu já falei, na decoreba, né? Trabalhar os conteúdos de forma contextualizada. Isso já vem sendo dito por vários educadores, matemáticos há muito tempo, mas hoje em dia ainda vejo que em muitos lugares não é colocado em prática. E isso faz com que a criança não consiga compreender o porquê dela estar estudando aquele conteúdo, o porquê dela estar estudando matemática. Isso envolve relativamente, ao meu ver, a formação dos professores, principalmente começando pelos que atuam nos primeiros anos do ensino básico. Fiquei feliz quando vi nos anos anteriores, acho que 2018, 2019, sendo trabalhado, 2018, 2017, sendo trabalhado o PNAEC, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que também trabalhava essas questões da matemática, com jogos, e isso fez melhorar em muito, eu conversando com alguns professores, a questão do ensino. Confesso a vocês que vi professor do ensino básico, lá das séries iniciais, dizendo que não trabalhava fração porque não tinha segurança naquilo. E aí o aluno passava lá para o Fundamental 2
sem ter aquele conhecimento prévio. E assim vai se formando uma bola de neve, né, com os conhecimentos das lacunas que vão se abrindo, aí ficando cada vez mais profundas, e aí acontece de terminar o ensino médio, como a gente vê aí, os dados, sem o aluno saber pelo menos o básico do que ele precisa. Também falando dessa parte de formação de professores, eu vou entrar numa outra parte. Como eu penso que o professor deve se utilizar de todos os recursos possíveis para melhorar, para facilitar o ensino-aprendizagem do aluno, mas também tem outras questões envolvidas que eu quero lembrar aqui. Nessa hora, tem um fator inverso, que ao invés de atrair as crianças e os jovens para a matemática, ela os afasta, que é a questão da discriminação. Eu confesso que ainda vejo em muitas escolas esse fator aí também afastando os alunos. Quando a criança, por sua condição social, vai à escola, como se diz assim na linguagem popular, desarrumado, todo maltrapilho, e a pessoa que deveria estar ali para estimular o aprendizado daquela criança, fala, diz assim, esse aí não tem condições não, é muito devagar. Esse não quer nada com nada. Às vezes, por um menino ser um pouco mais, chamamos de bagunceiro, né, não fica parado, o professor já abre a mão desse aluno. Muito pelo contrário, é isso que nós temos que tomar para o nosso lado, dar uma função para ele. Geralmente, os meus alunos, muitos alunos que eram mais inquietos, eram os que rapidamente diziam a resposta, faziam os exercícios, que era para ir, como a gente chama de bagunçar, né? E eu aproveitava esses para dar uma função para ele, já dizendo, olha, tu conseguiu fazer rápido, ajuda ali o coleguinha, explica para ele como tu fez. Ou então, quando era um daqueles alunos que dava um pouco mais de trabalho, eu dava uma função maior para ele. Olha, hoje você vai observar aí na sala quem não está fazendo as atividades, quem não está fazendo os exercícios. Então, ele se sentia aí como uma autoridade, né? E acredito que é isso que deve acontecer. Mas falando dessa parte de discriminação, eu tenho alguns exemplos vividos por mim mesmo. E apesar de já ter vários exemplos de superação no nosso meio, nas nossas escolas, a discriminação, infelizmente, ainda existe. E eu vou contar um pouquinho também, mais uma historinha aí sobre isso, né? Eu coloquei aí que a parte de preconceito nas escolas, essa pesquisa aí revelada, de 99,3 alunos revelaram algum tipo de preconceito na escola e mais de 80% queriam distanciamento de deficiência, homossexuais, pobres e negros. Eu estou colocando esse assunto porque são vários fatores que afastam as crianças, os jovens e até adultos, né? Porque eu também trabalho com eles, da matemática em si. Quando ele tem um pouco de domínio dessa disciplina, aí todos o admiram. Mas quando ele tem dificuldade, aí é taxado com várias coisas que você já conhece. Então, no meu tempo de faculdade, eu lembro bem que ao prestar o vestibular, quando me perguntaram, vai fazer qual curso? E eu, vai fazer qual curso? Letras, normal superior, história, geografia, porque na cabeça da maioria das pessoas, esses são os cursos que se encaixam para mulheres, né? Isso dentre os que a UEA, naquele ano, colocou como disponível para o primeiro vestibular. Aí, quando eu dizia matemática e física, então, se assustava dizendo matemática e ainda física. E eu respondia, matemática, sim, por que não? Eu prestei o vestibular para a primeira turma de matemática e física da UEA, eram 80 vagas, 40
para o turno da manhã e 40 para o turno da noite, né, distribuído em 2 turnos, e dos aprovados, a maioria eram homens, porque matemática e física junto, né, todo mundo pensava assim. Dessas 2 turmas, na turma da manhã, que foi onde eu iniciei, nós éramos 7 mulheres. Eu fazia parte inicialmente, depois comecei a trabalhar, fui monitora na própria UEA de informática, e depois comecei a trabalhar em outras escolas, por isso eu tive que passar para o turno da noite. No turno da noite eram 6 mulheres, né? E, aliás, 5 mulheres, 6 comigo depois que eu troquei de turno. Dessas alunas, tanto do diurno como noturno, apenas uma delas se evadiu, logo no início. Eu não lembro bem o nome, era uma mulher branca, né? Todas as outras mulheres formaram, sem se desperiorizar, né? Não ficou para trás nenhuma, todas foram aí, a gente foi se ajudando em várias questões. E, enquanto isso, os homens foram ficando pelo caminho, em sua maioria. Na formatura, depois eu vou colocar uma foto para vocês aí, na formatura já éramos apenas 12, dos quais 6 eram homens e as outras 6 mulheres. Viram como nós, mulheres, conseguimos aí se igualar? Não desistimos. Aí eu lembro também da fala do professor anteontem, na abertura, do professor Anselmo, né, que a mulher dificilmente evade aí dos cursos de matemática da graduação, e hoje elas são maioria, que bom, né? No meu tempo não era assim, nós éramos minoria mesmo. E para lembrando também dessa parte, no meu primeiro dia de aula de cálculo 1, com o meu professor, no qual eu não citarei o nome por questões éticas, porque ele era um engenheiro que foi cedido por outra universidade, foi trabalhar na UEA naquele primeiro momento. Ao entrar na sala e me ver sentada na primeira fileira, na segunda fileira, logo à frente, ele voltou e olhou na identificação da sala, que estava fixada bem no alto da porta. E ali mesmo ele ficou parado olhando para aquela placa. Quando perguntamos sobre o que aconteceu, ele respondeu: ora, pensei que tinha entrado na sala errada, pois tem 2 mulheres sentadas aí. Aí a minha colega, na hora, lhe indagou: o senhor, professor, por que a surpresa? Nunca viu mulher cursando matemática e física, não? Pois agora vai ver. No entanto, mais surpresa ainda, eu fiquei com a resposta do professor: não, lugar de mulher na pia ou pilotando fogão, não na aula de cálculo. Naquela hora, até rimos da situação. Acho que não estávamos mesmo era acreditando no que estávamos ouvindo, e principalmente porque isso estava vindo de um professor. E a minha colega, corajosa e com raiva, respondeu a ele: eita, parece que o senhor tem raiva de mulher. O senhor não tem mãe, não? Nasceu de uma chocadeira? Até hoje eu lembro desse episódio. Em pensar que em pleno século XXI, nós ainda temos homens que pensam assim. E aí eu lembro de várias coisas, né, que a gente viu, de várias situações já colocadas aí durante o workshop. Deixa eu só tomar uma água aqui. Bom, e o quanto isso desestimula as mulheres, né? Principalmente se elas já estão com algum problema de saúde ou se já estão desmotivadas no campo emocional, porque se colocam a pensar: será que é isso mesmo? Será que eu estou no lugar errado?
ou no curso errado. Aí eu coloquei para vocês aqui até um meme, né? Bom, e coloquei a foto aqui dessa atriz que agora fugiu da memória, está aí representando Hipátia, foi jogada na fogueira, né? Não sei quem era, mas foi a primeira matemática. E aí os grandes desafios da mulher. Aí tem a foto da minha primeira turma. Primeira turma, na verdade, esses são os formados, né? As mulheres e os homens. Conseguimos. Mas como criar estratégias para vencer esse desafio? Independente da particularidade do pensamento desse professor, esse indivíduo trazia evidenciado o seu machismo. Fazia questão de deixar isso claro sempre. Sabemos que isso acontecia muito. E acontece hoje ainda. Problema relacionado à diversidade sexual, ao gênero, e no caso das mulheres, que em determinadas situações, por sua tradição machista, lhes negam determinadas instituições, por sua posição, eles negam qualquer tipo de participação no ambiente educacional, sem a igualdade de direito com os homens, né? Geralmente, quando se tem uma mulher no ambiente que a maioria é homem, às vezes não deixam nem falar. Muitas vezes é colocado apenas, anota aí, vai servir hoje de secretária. Aconteceu isso comigo também. Mas vamos passando aqui, senão não vamos terminar hoje, né? Então, eu lembrei também que, apesar dessa cultura machista, hoje as mulheres, elas estão aí em sua maioria como professoras do ensino básico, elas já são maioria, mas ainda são minoria nas universidades. Talvez porque eles eram tolhidos o direito de sonhar em ocupar esses espaços, né? Hoje, graças a Deus, já muitos estão sendo ocupados. As mulheres matemáticas, só por seu gênero, só por ser mulher, já sofrem desigualdade, já sofriam. Espero que hoje não mais. Imagina isso sendo indígenas, negras, lésbicas ou trans, nesse caso, ultimamente, mais evidenciado, né? Daí é importante de levantarmos essas discussões que estão sendo feitas nesse workshop, em várias outras ações sobre a mulher e seus desafios, os desafios que norteiam nesse mundo matemático, que até pouco tempo atrás era quase que totalmente masculino, que agora as mulheres estão tendo bastante participação, mas que ainda pode melhorar. Bom, como vocês podem notar, eu também vivenciei um pouco dessa discriminação que tanto se fala, né? Na época a gente não ligava muito. Eu, antes de ser professora, passei aí por vários outros empregos, alguns que também eram tidos só para homens, né? Empregos para homens, e isso acho que me deixou um pouco mais endurecida. Eu fui eletricista, fiz um curso pelo Senac, na época que era feito só por homens também. Fui mototaxista ou motoqueira, como chama aqui na minha cidade. Aí, em 97, 98, logo que eu terminei o ensino médio, eu já tinha um emprego, porque trabalho desde os 13 anos, mas por uma situação aí de família, de doença, eu tive que buscar outras coisas e fui sim mototaxista na época. Mas isso só para falar que eu não me deixava, claro que nisso eu sofria muitas e muitas e muitas agressões com palavras, sabe? Mas eu chorava, às vezes, mas não me deixava bater. Desculpa, gente. Mas isso
para falar aqui também de uma parte da história que, apesar de muitas vezes não me deixar bater, quando eu estava no 5º período da graduação, olha essa outra situação. Eu estava com enjoo, sentindo náusea, algumas coisas, e resolvi fazer um teste de gravidez. Isso no 5º período, que não é fácil. Todo mundo aí que faz matemática, que já fiz, sabe? E fui fazer o teste, cheguei na escola com a resposta. Todos da turma eufóricos, que eu já tinha alguns anos de casada, meu marido, todos os colegas conheciam, e cheguei na escola eufórica porque estava grávida. E todos comemorando nesta hora, aquele dia do professor, aquele mesmo lá do primeiro dia, entra na sala. E ouviu a conversa. Aí veio assim, como dizemos, com um balde de água fria, porque ele me perguntou, por que estão comemorando? E aí, uma sequência de falas, onde ele dizia, é por isso que a mulher não pode fazer matemática. Agora vai começar a história de que, estou enjoada, e quando o menino nascer, não posso ir para a escola porque o meu filho está doente, e ainda, como é que eu vou fazer os trabalhos? Aquela lenga-lenga de sempre de mulher. E ainda disse mais, e quando essa criança nascer e quiser mamar, que você não estiver por perto porque está na aula. Aí vai ter que sair da aula para ir dar de mamar, né? Você vai atrapalhar a vida dessa criança e ela vai atrapalhar a sua. Olha aí a cultura machista. Na época, eu fiquei bem preocupada com aquilo. Falei para o meu marido, preocupada não, encucada, na verdade. Falei para o meu marido, não tudo que o professor falou, para evitar problemas, mas eu falei que o professor tinha dito que eu ia atrapalhar a vida do meu filho, até porque isso ficou na minha cabeça, quando ele quisesse mamar e eu não estivesse por perto. Nossa, só de eu dizer isso, meu marido ficou super irritado, queria tirar satisfação com o professor, né? Olha só o problema. E aí eu confesso também para vocês que em algumas situações da minha vida, aí desses 20 anos para cá, dentre estudos, e que também logo eu comecei a trabalhar, mesmo estudando, algumas vezes não podia estar ali ao lado dos meus filhos, porque tinha que trabalhar e estudar. E ficava pensando, será que esse meu professor tinha mesmo razão nas suas palavras? Aquelas palavras ficavam martelando na minha cabeça. Porque será que eu estava atrapalhando a vida dos meus filhos? Aquilo gerou em mim até uma certa frustração de não poder estar constantemente vivendo a minha maternidade. Ainda bem que sempre tive um total apoio do meu marido, por nós dois, cuidar dos nossos filhos no momento que eu não estava, da família, e também da minha família, que mesmo de longe, porque eu morava em outra cidade, me davam total apoio. Eu já vi muitas situações como essas fazerem a mulher, mãe, desistir dos estudos, da carreira, ou até mesmo desistir de ser mãe, por causa de algum outro objetivo. E eu sei que muitas mulheres como eu enfrentam muitos desafios, pois nós estamos inseridos ainda nessa cultura machista, né? Muitas não têm a sorte de ter chefes compreensivos, pais que dividam as tarefas de cuidar das crianças e a família para ajudar sempre que necessário. Isso, nossa, como seria ideal um mundo em que a mãe não prejudicaria em nada a sua carreira por ser mãe. E não é o que acontece na prática. Nós temos aí, eu coloquei essa estatística, aqui no Brasil, 50% das mães afirmam ter deixado de lado algumas metas e ambições depois da maternidade. E também, em 2010, 14%, a partir do censo de 2010, né, ficamos sabendo que 14% das mulheres brasileiras não têm planos de engravidar.
Não digo que por questão de carreira, mas muitas vão adiando, né? E, às vezes, eu até me pego dizendo isso para as minhas alunas: olha, cuidem de estudar enquanto não tem filho e nem marido. Na verdade, eu, como na minha cidade, na época, não tinha faculdade, eu fui adiando. Fui adiando, não, fiz ensino magistério, depois fiz contabilidade, depois fiz ensino médio e fui fazendo o segundo grau aí quantas vezes era necessário, porque não tinha universidades, e tinha que ir para Manaus, eu não tinha família lá, e várias outras questões. E eu digo isso para as minhas alunas, mas, na verdade, isso não deveria ser um empecilho, né, para nós, mulheres. Pior ainda é a perspectiva da recolocação no mercado de trabalho quando é mãe, e até para continuar os estudos. Então, nessa questão aí, nós vemos também o censo, através do censo, que mulheres com mais instrução, elas estão sendo mães mais tarde, depois dos 30. E a média de filhos nos últimos 50 anos caiu de 6,1 para 1,9, ou seja, menos de 2 filhos. Ainda bem que hoje já temos algumas instituições que já estão começando a se preocupar com isso. Aí lembro novamente da palestra de abertura da professora Sônia, aí que citou várias, né, possibilidades, várias instituições que hoje abrem aí algumas exceções, algumas, vamos dizer assim, prioridades, né, pontos a mais para mulheres, mães que queiram seguir a carreira científica. Aí, essa questão me lembra um pouco de inspiração, né? Quais inspiração nós buscamos para conseguir realizar nossos sonhos, nossas metas, seja para a vida pessoal ou para a vida profissional. No meu caso, eu fui inspirada a ser professora porque meus pais, o pai e a mãe, são professores. E no caso do meu pai, era professor de matemática. Como eu admirava, segui para essa carreira, né? Foi o que me levou para esse ramo. E, como eu falei, antes disso tive várias outras profissões, mas já atuando aí, por falta de professores na área, eu comecei em 2000, final de 2001, substituí um professor numa escola próxima à universidade, em 2002 segui aí com a carreira de professor, mesmo ainda estudando, né? Isso no município de Tefé. Aí, assim que terminei a graduação, voltei para a minha cidade natal, já aprovada no concurso que eu fiz para o município, e em 2007 fui trabalhar como professora substituta, né? Fiz a seleção e fui trabalhar como professora substituta do Instituto de Saúde e Biotecnologia da UFAM, aqui mesmo em Coari, onde eu tive a honra de participar, juntamente com a professora Juliana Miranda, na coordenação do projeto de extensão Lapidando Talentos, Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. A OBMEP iniciou em 2005, né? E isso em 2007, a Juliana já estava com esse projeto magnífico e me convidou para fazer parte desse projeto como vice-coordenadora. E ela idealizou e fomos colocar o projeto em ação. O objetivo era incentivar a participação dos alunos na Olimpíada e prepará-los para as Olimpíadas futuras. Esse projeto eu dei continuidade, mesmo depois que a Juliana saiu do ISB, foi para Manaus, eu continuei com o projeto. Todo semestre a gente escrevia o projeto de extensão, submetia, e graças a Deus era aprovado. Mas só lembrando aí eu dei continuidade até 2009, que foi quando eu já fiquei até na véspera da minha segunda filha, de ter a minha segunda filha,
foi em julho de 2009, trabalhei até o dia 3, se eu não me engano, no projeto. Encerramos o projeto com uma gincana e logo em seguida eu tive a minha segunda filha. E quando saí de licença maternidade, e o projeto era tão bom que os professores deram continuidade. Até 2011, o professor Adriano, ele coordenava o projeto, depois assumiu como coordenador de curso de Matemática e Física do ISB, e não teve mais como dar continuidade. Esse projeto, Sandra, pensando em fazer, em Corim mesmo? Fazer curso de novo, coisa parecida, né? Um projeto de extensão no qual contávamos com a ajuda de alunos das turmas de graduação de Matemática e Física. Tínhamos bolsistas, entre eles, né, bolsistas e alguns voluntários que ajudavam ali, sendo professores, né, dos alunos, dos participantes, dos alunos da escola pública. A gente teve um pequeno susto aí, uma das versões do projeto, se eu não me engano, em 2008, no segundo semestre, nós divulgamos tanto o projeto em todas as escolas estaduais e as municipais urbanas da nossa cidade, e falando dos benefícios que apareceram, a gente contava aí com umas 150 participantes, e a Juliana tinha solicitado 3 salas para trabalharmos ao sábado no ISB, e no dia, acho que apareceu quase 500 alunos, não tinha mais onde colocar aluno no hall do ISB, e tivemos que pedir 10 salas para tentar atender todos esses alunos. Esse projeto era realizado nas salas da própria universidade, que gerava um certo ânimo em poder conhecer, um ânimo nos alunos participantes, né? E poder conhecer e até frequentar uma universidade. Eu, na época que era substituta, também era professora em uma escola estadual, e lá os alunos diziam um prazer que eram os demais colegas que eles estavam fazendo um curso na universidade. Olha só. Desde lá, eu não consegui mais me desvincular de projetos voltados para a OBMEP. Nós passamos a divulgar bastante esse projeto e tentando apresentar para os alunos o benefício, né, os benefícios de se preparar para uma prova da OBMEP e o quanto isso poderia ajudar também no seu desempenho na escola. E aí eu vou seguir aqui com os quadros dos medalhistas, honra ao mérito também, do município de Coari. Estou vendo aí que o nosso tempo está correndo, né? E vamos seguir aqui com alguns quadros. Em 2005, nós tivemos, aí que foi quando começou a OBMEP, né? Começou a ser aplicada, nós tivemos aí 8 alunos de Coari que alcançaram o honra ao mérito, né, da OBMEP. Em 2006, a aluna Francisca Lanai, que era do Instituto Beriano de Coari, a escola que eu trabalhava, mas eu não era professora dela, ela tinha também uma ótima professora, parceira, era a professora Clauseni, e ela ganhou honra ao mérito. Nesse ano, em 2005, foram 8, 2006 foi ela sozinha, né? Já em 2007, foi o ano também que a Juliana começou lá com o projeto, começamos, depois eu entrei, né? Nós tivemos aí 2 alunos honra ao mérito e uma aluna premiada com a medalha de prata, que era a Francisca Lanai, que já tinha participado aí, ganhado honra ao mérito no ano anterior. Nossa, como isso foi importante para nós, né? Essa medalha aí da Juliana, da Francisca Lanai, que incentivou muito, muito, muito os alunos a participarem. Primeiro que, com essa medalha, abriu as portas para vir para Coari o projeto PIC. Passou a ser implantado a partir do ano seguinte, porque o aluno ganha
Sim, sim, eu estou vendo aqui. Será que a Lanai é ela mesma? A partir da medalha da Lanai, da medalha de prata, o PIC Junho, que é o Programa de Iniciação Científica, esse programa propicia ao aluno premiado de cada edição da OBMEP entrar em contato com questões matemáticas, questões do ramo da matemática, ampliando seu conhecimento e preparando para um futuro desempenho profissional e acadêmico. Esse aluno participa das atividades orientadas por um professor qualificado das instituições de ensino superior e de pesquisa. Ele recebe material didático que é preparado especialmente para eles nos diferentes níveis de participação. E, na época, eu estou lembrando aqui, quem veio orientar a Lanai foi o professor Anselmo. Raimundo Anselmo, se eu não estou enganada. E ele nos trouxe, eu digo nos, porque como eu era professora da escola e estava já envolvida na época que ele veio, que já foi em 2008, no projeto Lapidando, ele deixou para a gente uma coleção de CDs aí com vários assuntos, geometria, CDs do PIC. Quem é dessa época deve se lembrar. Ele vinha realizar os encontros, salvo engano, por quinzena, com a Lanai, os encontros na escola, que eram realizados ao sábado, e convidou outros alunos que quisessem participar. E eu lá, né, também, querendo aprender cada vez mais e querendo saber como funcionava tudo isso. Com isso, a divulgação da OBMEP passou a ser feita, inclusive, usando a imagem da Lanai como exemplo, desde a implantação do Lapidando, e continuamos, né? Mostrando os benefícios. Olha, a aluna ganhou o computador, a aluna viajou para receber premiação e tudo mais, e os alunos, quando vem um colega premiado, chamado para eventos, tendo uma certa notoriedade, viajando, recebendo bolsa de estudos, e a Lanai recebia também, né, eles ficam empolgados. Aí vamos dizer que eles dizem, eu quero isso para mim também. Nos anos, aí vamos passar aqui um pouquinho, 2008 teve uma honra ao mérito, a aluna Carla, da escola, do Instituto Beriano de Quari, né? 2008. 2009, nós tivemos dois alunos de honra ao mérito, que era o aluno Cleverton e o aluno Rodrigo Feitosa. Lá do Rodrigo também foi meu aluno do Instituto Beriano de Quari. Aí, em 2010, a Suelane, eu espero que o meu gestor esteja assistindo aí, meu ex-gestor esteja assistindo a palestra, eu convidei, porque tem muitos alunos do Beriano que apresentavam bons resultados, né? O Abimael, da Escola João Vieira, em 2011, e o Eduardo, sempre com o Raumeto. Quari vinha trazendo aí também uma gama de alunos com vontade, né, de melhorar seus resultados aí no OBMEP. Em 2012, o Marcos, gravem esse nome, Marcos de Araújo Mota, estudante da Escola João Vieira, ganhou aí honra ao mérito em 2012. Ele era aluno do 6º ano. Em 2012 também tivemos alunos do Instituto Federal, 2, e da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 2013, tivemos aí 3 honra ao mérito, do Marcos de novo, do Marcos Araújo, e mais da Fabiana, olha aí as mulheres, o Luan e o Matheus Costa Luna. O Matheus era meu aluno do Instituto Beriano, gravem também esse nome. Tirou medalha de bronze na OBMEP de 2013. Em 2014, nós tivemos só honra ao mérito, em 2014. Mas, em 2015,
tivemos aí, eu particularmente, tive 2 alunos premiados e tivemos aí mais 4 honra ao mérito, né? 2 do Instituto Federal, 3 alunos do Instituto Beriano, 2 eram meus alunos, e o outro, o Everton Max, era aluno de um anexo do Instituto Federal, tá? E a Ellen Cristina Melo, da Escola João Vieira. Vou contar depois para vocês só um pouquinho da história da Ellen. Bom, nós fizemos neste ano aí uma cerimônia de premiação, porque na época não soubemos da cerimônia que havia em Manaus, e nós, juntamente com o gestor, Valmar, organizamos uma cerimônia lá, chamamos os pais, toda a comunidade escolar, para essa cerimônia de premiação, e aí estão os 2 medalhistas, o Matheus e o Everton. Eu tinha um outro aluno também, que é o Leonan, mas ele, na época, foi transferido, na época dessa premiação, ele foi transferido para Manaus, foi estudar em Manaus. Só falando um pouquinho também dessa experiência, o Matheus, depois vocês vão ver ele novamente, aí vão ver o nome dele, né? O Matheus já tinha ganhado um honra ao mérito anteriormente, era um menino extremamente curioso, fazia as coisas rápido na sala, e às vezes quando eu perguntava dele, Matheus, está fazendo o que aí? Ele estava com um livro, professora, eu vou fazer um robô. Eu estou estudando para fazer um robô. E ele tinha muita curiosidade, muita vontade de aprender, assim como o Leonan e assim como o Everton. O Everton Max, a mãe dele, na época, era manicure. Quando eu convidei para essa premiação, ela veio falar comigo, no dia da premiação, aliás, ela veio falar comigo, dizendo, professora, nem eu sabia que o meu filho tinha dom para matemática. Nem eu acreditava que ele pudesse ser um bom estudante. Olha só, por causa da situação dela, social, da condição social dela, e não sei se é bom falar aqui, mas eu tive alunos que moravam em flutuantes aqui, na beira do rio, que tinham um acesso bem ruim até chegar na escola. Quem conhece a realidade de Quari, quem já viu, do interior do estado, sabe mais ou menos como é. E eles enfrentavam muitas dificuldades. E que bom que tem esses projetos para descobrir mesmo os talentos escondidos, que às vezes nem o pai consegue notar, né? E muitas vezes nem os professores. Mas se você trabalhar direitinho isso, você vai ver que tem muitos alunos que te surpreendem. E o Everton, tanto o Everton como o Matheus e outros, o Marcos, eram alunos muito dedicados, estavam ali, deixavam de curtir o seu sábado por aí, né, para estar nas aulas depois da medalha do Matheus também e do Everton no ano seguinte. Trabalhamos o PIC em 2016, porque geralmente é assim, né? Geralmente não, é assim. A medalha de 2015 e 2016, eles ganham esse acompanhamento, né? A bolsa de estudo, o PIC, os livros, todo um acompanhamento, fazem aula online, trabalhos, provas e etc. Então, com a bolsa do Matheus e do Eto, com a medalha, aliás, por conta da premiação deles, nós passamos a desenvolver na própria escola, na época na escola Instituto Beriano, aos sábados, o projeto PIC. Mas não eram só aos sábados, eu lembro que fazíamos atendimento para tirar dúvidas a qualquer hora que eu estivesse ali fora de sala de aula, eles me procuravam. Como eu falei, eram muito curiosos, né? Durante a semana ali, eu toda hora tinha que estar tirando dúvidas. E isso é bom, gente. Eu não reclamava, não. Nem reclamo, né? Nesse primeiro ano do PIC,
eu trabalhava apenas com os alunos premiados e alguns poucos convidados. No caso do Marcos, que também já tinha sido honrar ao mérito, né? E a Ellen. E como eu trabalhava a semana todinha fora, eu trabalhava em 40 horas na SEDUC e 20 horas na CEMED, já passava muito tempo fora, ainda tinha que ir aos sábados para o projeto. Por conta disso, eu levava meu filho, e ele gostava. Manter um pouco mais ele perto de mim, que já era maiorzinho, vamos dizer assim, já estudava lá no Beriano, e eu levava ele para o projeto. Ele gostava, aprendia muito, e até ajudava ali os colegas no entendimento dos problemas, conversavam. O que isso resultou? Naquele ano, o meu filho, Alan, em 2016, ele foi honra ao mérito, né, recebeu aí o diploma de honra ao mérito da OBMEP. E nesse mesmo ano aconteceu a primeira Olimpíada Amazonense de Matemática e ele ganhou medalha nesse mesmo ano. E aí nós tivemos a Lívia Meline, que era uma outra aluna do Instituto Beriano, a Ellen, que vocês já viram lá atrás também, que ela recebeu uma mérito em outros anos, a Wanda Caroline, o Marcos, olha o Marcos aparecendo aqui de novo, com medalha de bronze na OBMEP e na Olimpíada do Amazonas, ele foi honra ao mérito. Na verdade, ele e o Alan Augusto inverteram os papéis. Na OBMEP, ele ganhou bronze e o Alan honra ao mérito, e já, cada um no seu nível, claro, e já na Olimpíada Amazonense de Matemática, o Alan ganhou bronze e o Marcos ganhou aí honra ao mérito. Então, mas só para a gente ver o quanto contribuía, Sandra, né? O projeto contribuía para Sandra, isso. Não só para isso, mas para muitas outras questões. Sandra? Além disso, como resultado do PIC, a escola, através de uma conversa lá com o gestor, ele dizia que o projeto era de grande valia, porque trouxe incentivo para os alunos na busca do conhecimento, né, por parte desses alunos atendidos, não só da escola, mas os alunos que eram de outras escolas também convidados. Os mesmos, esses alunos, não melhoraram só a sua participação na OBMEP, mas também nas atividades recorrentes da escola, na atividade da própria disciplina matemática. E foi constatado, ao final do ano, dados mesmo com os dados da escola, que melhorou o rendimento final e diminuiu o índice de reprovação na disciplina de matemática. Porque os alunos se empolgavam, o projeto estava acontecendo na escola, e os alunos Sandra, você me escuta? começaram a querer participar e tirando das suas dúvidas, e isso foi melhorando o rendimento deles e da própria escola, né? Diminuiu o índice de reprovação da disciplina. Sandra? Aí eu tenho uma foto do Marcos, que foi medalha de bronze, e o Alan, que foi medalha de bronze, e honra ao mérito os dois. Na verdade, acho que eu troquei essa foto. Era uma outra foto da premiação de 2016, mas essa premiação eu fiz questão, ficamos sabendo antes, a Juliana passou o convite, e eu fiz questão de levar o Marcos para a premiação, até para incentivar os outros, tá? Nós já temos que finalizar, já estou finalizando aqui mesmo. 2017, nós continuamos com o projeto, nesse momento foi OBMEP na escola, tivemos que trocar aí, estamos com o projeto OBMEP na escola, sendo desenvolvido, no ano de 2017 já foi desenvolvido na Escola João Vieira, não mais no Instituto Beriano, porque eu troquei de escola, fiquei 40 horas no João Vieira, mas aí nós podemos atender um pouco mais de aluno. A meta era atender 20 alunos no projeto OBMEP na escola. Nós terminamos com quase
quase, acho que 40, mais de 40. E aí a cerimônia de premiação, que o Marcos ganhou novamente medalha em 2017, tá? Essa é a cerimônia de premiação de 2017, em Manaus. E o Marcos também ganhou aí um prêmio de melhor desempenho no PSC aqui do ISB de Quari. Esse prêmio foi em Manaus, né? Já estamos finalizando. 2018 nós tivemos aí a medalha de bronze para Naomi e vários outros honra ao mérito, tá? E a cerimônia de premiação da Naomi, e 2019 aí vários HMs. É importante só lembrar que em 2019 o projeto foi desenvolvido pelo professor Joseldo no IFAM, e eu fiquei com o ABMEP na escola onde eu trabalho. Esperamos continuar colaborando com o ensino-aprendizagem de matemática e se inspirando com as superações de nossos alunos. Gente, muito obrigada, desculpa ter passado o tempo, né? Passei um pouquinho aí. E vamos encerrar, quero encerrar com essa foto, que foi do Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, que diz que o lugar de mulher é onde ela quiser. Queria muito que meu professor tivesse vendo essa foto. Beijo e obrigada a todos. Sandra, perfeito. Parabéns, você é uma guerreira valente. É bom escutar você se empolga muito com os seus alunos. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa empolgação toda e acreditar, né? Você me escuta, Sandra? Agora eu estou escutando. A gente, assim, passou um pouquinho do tempo, né? Eu vou dar uma olhada aqui no chat rapidinho para saber se tem alguma pergunta. O pessoal está parabenizando. Aquele projeto Lapidando Talentos é em Quari? Sim, foi iniciado pela Juliana e depois foi dado continuidade. Hoje ele não está existindo, né? Falei com o professor, coordenador de matemática, ele disse que ele está pensando em recolocar com o mesmo formato. A ideia é boa, né? Uhum, muito boa mesmo. Eu vi algumas... Você colocou as planilhas, né, das tabelas, e às vezes tinha uma menina, né, como medalhista, menção honrosa, e às vezes não tinha. Você coloca só os medalhistas. Qual a situação das meninas? Como é que é? É pouco mesmo? Num primeiro momento, nós não tínhamos meninas, né? E aí depois elas foram aparecendo, a gente foi trabalhando isso também, né? E elas, tem umas que diziam que me viam lá como inspiração porque eu era professora. Geralmente, quando uma mulher chega na sala, eu na época era bem magrinha, né? Chegava na sala, me confundiam com alunas, e às vezes os próprios alunos eu dizia, olha, eu sou a professora Sandra, e muitas diziam, professora, a senhora vai dar aula de arte, de inglês? Nunca perguntava se era matemática, só quem já me conhecia, né? Então, aí você se torna a referência, e aí as meninas começaram a aparecer no projeto e começaram a se sobressair, né? Que bom. A Ellen ganhou mais de uma vez, a Naomi também, né, honra ao mérito, e a Naomi ganhou medalha. A história da Ellen, gente, é porque não dá tempo mesmo, né? A Ellen, ela é da zona rural e vinha participar do projeto mesmo assim de caminhão. Nossa, e ela quer ser professora de matemática. Então, várias histórias incríveis, né? Várias. Inclusive a sua, né? Você passou por muitas. É uma inspiração. Né? A Inês colocou aqui representatividade que a gente precisa. Muito guerreira mesmo. Acho que você é um exemplo, né, para todos que te escutam. Eu acho que esse workshop trouxe várias histórias incríveis, né? Espero que as pessoas que acompanham a gente desde o primeiro dia possam refletir sobre isso e possam acreditar mesmo nos seus sonhos, nas suas realizações, né? É isso que é importante. Isso. E ninguém é capaz de dizer que você não pode. É só você mesmo que sabe, né? Que a luta é grande
E você consegue. Verdade. É só lembrar um pouquinho também de quão é importante essa bolsa, que hoje gira em torno de R$ 100 a bolsa dos participantes, né, dos premiados. Mas, nossa, como é importante, porque a gente via alunos que eles não usavam a bolsa só para compra do material. Na verdade, com o projeto eu dava um jeito no material. Mas os alunos, é importantíssimo, e isso estava querendo ser tirado, né, infelizmente, nos últimos anos. Queriam tirar, a hora tinha bolsa, a hora não tinha, mas isso é importantíssimo para estimular. Isso, incentivar, né? Incentivar. Infelizmente não dá para eu dizer perguntas do público, que a gente já está... Mas ela Gente, pode responder desculpa. pelo chat, você pode colocar aí, escrever que ela responde tudo. Ela vai ficar conosco, né? Com certeza, estou aí acompanhando. Em nome de toda a equipe, agradeço imensamente essa bela palestra, a sua participação como sempre, né? E é um prazer enorme ter conhecido você no primeiro encontro, né? Acho que a maioria das professoras conheceu você no primeiro encontro, você conhecia apenas a professora Juliana. Foi, assim, muita satisfação, tá? E espero vê-la em Manaus, né? Participando junto com a gente de vários projetos, né? Obrigada. Obrigada, logo, logo, se Deus quiser. Vamos agradecer a professora Sandra com uma salva de palmas, que ela merece.